Os caiçaras que vivem no Rio Verde, Grajaúna, na região da Jureia, Vale do Ribeira, litoral sul do estado de São Paulo, há anos são vítimas de racismo ambiental. Em 2019, a Fundação Florestal, órgão ligado à Secretaria do Meio Ambiente, demoliu sem ordem judicial 2 casas de famílias tradicionais caiçaras. A mesma Fundação Florestal, que transformou nos anos 80 o local em uma área de proteção integral, criando o território caiçara, a Estação Ecológica Jureia Itatins, que cobre atualmente mais de 80 mil hectares de terras, desconsiderando a existência do povo tradicional caiçara. O governo paulista queria derrubar 3 casas, mas uma ficou de pé, por uma postura corajosa da moradora Karina Otsuka, que estava grávida e se recusou a deixar o imóvel. Agora, o Tribunal de Justiça de São Paulo acaba de conceder uma decisão liminar importante que está sendo considerada uma vitória para o povo caiçara. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui o Éber do Prado Carneiro, ele que é caiçara, morador da comunidade do Rio Verde, no litoral sul de São Paulo. Olá, Éber, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, Marilu, bom dia a todos. É um prazer mesmo estar aqui também com vocês, dividindo essa notícia vitoriosa aí. A gente já vai falar dela. A gente convidou também o Andrew Toshio Ayama, ele que é defensor público e mestre em Direito Socioambiental pela PUC do Paraná. O Toshio teve uma importante participação, a gente está conectando ele ainda, mas enfim, vamos já começar com você, Éber. Fala dessa vitória, não é isso? Foi concedida aí uma ação liminar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Conta sobre essa decisão, quero que você fale sobre essa decisão, Éber. Oi, Marilu. Então, foi uma decisão super importante para a gente, que está aí há 2 anos já na espera de uma notícia boa, na verdade, né? A gente teve a minha casa demolida lá em 2019, né? Hoje a gente está morando improvisado na casa do meu avô, né? E aí para a gente poder reconstruir a casa da gente, né? Assim, é maravilhoso, né? Poder ter o teto de novo, né? Poder seguir a nossa vida de forma digna, né? Sem ser criminalizado pelo Estado. Na verdade, essa decisão é super importante porque, na verdade, o Estado vem criminalizando a gente, chamando a gente de invasor, né? Sendo que minha família está lá há séculos, né? Então, para a gente foi super importante, assim, né? E agora ainda mais importante por conta que eu tenho um filho de 6 meses, né? Eu e a Vanessa, minha companheira. O Joaquim. Ele está com 6 meses, né? E nasceu no meio dessa pandemia, né? Esse momento triste que o país está passando, né? E para a gente ter uma vitória dessa, a gente poder construir uma casa, dar uma vida digna para ele, né? É super importante, assim, né? E para toda a comunidade, na verdade, né? Que todo mundo estava esperando isso, né? Todos os familiares, né? Todo mundo esperava uma notícia que viesse alegrar um pouco esses anos aí. Exato. Bom, eu queria que o Toshio também explicasse aqui juridicamente, mas vamos ver aqui, ele ainda não está conectado, infelizmente, mas eu vou falar um pouco aqui a respeito dessa decisão, né, que foi concedida uma decisão liminar pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, após o ingresso, né, de recurso pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, através do Toshio, né, no processo que busca o reconhecimento do direito de moradia e solicita a reconstrução da casa do Éber, né, do Éber do Prado Carneiro, junto com a Vanessa, né, casado com a Vanessa Muniz Honorato, e como disse o Éber, o Joaquim, aí, que tem 6 meses. Bom, a família, vocês tiveram as casas demolidas, né, como você disse, em 2019, pela Fundação Florestal, e agora o Estado está obrigado a reconstruir a sua casa. Como é que é? Quem é que vai pagar, né, essa reconstrução? Foi dado aí o direito à moradia e também a reconstrução da casa, mas quem é que vai pagar, né, os tijolos, o cimento, enfim, para levantar essa casa? Então, assim, a princípio, na verdade, pelo que eu me recordo da ação, do agravo, né, que foi
mandado por TJ, na verdade a gente pede só a reconstrução mesmo, a princípio por nós mesmos, assim, né? Na verdade, o que a gente quer mesmo é o reconhecimento desse direito que a gente tem, que é legal, que está na lei, né? Que a gente tem esse direito de moradia, né? Na verdade, a reconstrução vai ser pela gente mesmo, assim, né? Eu acho que tem alguns passos aí, né, ainda. O Toshio poderia explicar até melhor, mas acho que tem alguns passos ainda a esperar, mas é isso, acho que assim, é pela gente mesmo, assim, né? A gente só queria mesmo o direito de reconstruir, né? De poder estar lá. Na verdade, é o direito de ter a casa de pé, né? Não era nem para ter demolido, na verdade, né? Nossa, eu lembro, a gente estava aqui, a gente fez a cobertura, né, logo após essa tragédia, né, que aconteceu, dessa destruição dessas duas casas aí, sem qualquer, enfim, autorização, né, judicial. E eu queria que você relembrasse um pouco esse momento, né, que foi muito triste para vocês, né, Eber? Conta como é que foi naquele momento ver a destruição aí da sua casa. Foi muito difícil, assim, foi bem complicado, porque na verdade só estávamos eu e dos moradores, né, das casas, só estávamos eu e a Karina, né, meus dois primos, né, o esposo da Karina e o Marcos, né, o dono da outra casa demolida. Eles estavam na praia, eles estavam indo de moto ver se tinha peixe, né, a gente é pescador, né, e eles foram apreendidos na praia, eles nem conseguiram ver, né, eles foram levados para a cidade de Iguape, e eles nem conseguiram ver. Foi um momento triste, assim, né? Eu não sei nem como compartilhar esse tipo de sentimento, porque por conta que a gente vê um sonho da gente sendo, né, tirado num instante, assim, né? Sem ter direito de se defender, sem ter direito de qualquer argumentação e tal, né? Foi muito bruto, assim, né? É, mas não sei como explicar, mas foi mais difícil, na verdade, no momento, ver a casa do meu primo sendo demolida até mais do que a minha, na verdade. Não sei, a sensação que eu tive na hora foi bem isso, assim, né? Mas é muito triste ter minhas coisas. Foi um dia que nem hoje tá chovendo aqui, né? Foi um dia que nem hoje, estava muita chuva, as coisas dele ficaram todas no relento, ficaram todas expostas à chuva, o temporal. E foi um dia difícil, né? A Vanessa e a Daiane, a esposa do Marcos, estavam na faculdade, né? Era um momento de faculdade, um momento que fazem uma faculdade em alternância, né? Fica um tempo na comunidade, um tempo na faculdade. Elas estavam na faculdade, elas precisaram ir e receberam a notícia lá também. Essa foi uma parte bem difícil, né? Dar a notícia para ela. E só sei que foi um dia muito triste, assim. E essa decisão é para retornar nossa alegria, nossa vontade de tocar a vida, né? Exato, eu estou vendo aqui já o Toshio, né? Acho que ele já está aqui na nossa escuta, está aqui, acho que aguardando a conexão, eu já estou vendo ele aqui. Vamos ver aqui. Oi, Andrew Toshio Ayama, defensor público e mestre em Direito Socioambiental pela PUC do Paraná. Oi, Toshio, bom dia. Prazer em recebê-lo. Bom dia a todos e a todos. Agora um pouco mais aliviados, né? Todos. E esperançosos de que a gente consiga também uma decisão favorável com relação ao Marcos e a Daiane, né? A gente acredita que sim, porque é o mesmo desembargador, né? Que vai avaliar o caso do Marcos, é o desembargador que avaliou o caso do Eber e da Vanessa. Então, a gente tem uma expectativa muito boa de que, em breve, a gente consiga também uma decisão liminar favorável, semelhante a que o Eber conseguiu. Exato, como a gente lembrou aqui no começo, foram duas casas demolidas, agora você já conseguiu, né, Toshio, fazer com que o Tribunal de Justiça desse aí um parecer favorável, né, enfim, esse direito à moradia, esse direito à reconstrução de uma das casas, tem a outra casa ainda. Agora, eu até perguntei, você não estava ainda, mas eu perguntei para o Weber, poxa, mas quem que vai pagar os custos dessa casa?
né? Ele falou assim, por enquanto, pelo que ele estava me falando, os próprios moradores é que vão ter que desembolsar o dinheiro para a reconstrução dessa casa? Não, pois é, assim, a gente tem algumas limitações, né? A primeira coisa a dizer é que a comunidade permaneceu em constante luta, né? Então, esses resultados, eles não vêm à toa, né? Existe toda uma articulação, uma organização, né, dos caiçaras, do Rio Verde e do Grajaúna, com academia, com especialistas, com suporte técnico, que possibilita que a gente possa fazer um trabalho com qualidade, né? Um trabalho jurídico de qualidade, né? Então, desde 2019, a comunidade não parou, né? Então, acho que é importante enfatizar isso, ressaltar isso, e esses resultados, eles são fruto dessa mobilização, dessa articulação, né? A gente tem um trabalho de complementar essa luta, né? Do ponto de vista jurídico, há muitas limitações. Então, no momento inicial, não seria viável a gente obrigar o poder público a reconstruir, porque essa é uma decisão provisória, né? Então, a decisão liminar, ela precisa ser confirmada depois no mérito, que a gente chama em decisão de mérito, né? E a gente está falando de uma decisão interlocutória, ou seja, uma decisão judicial que é dada no curso do processo, não é uma decisão final no processo, né? Nessa decisão final, a Defensoria Pública pede, sim, que o Estado seja obrigado, seja condenado a custear o valor da reconstrução. Mas no momento inicial a gente não pode fazer isso, seria inviável, né? Porque como é uma decisão provisória, se ela não for confirmada, como é que o Estado depois tem a restituição desse valor, né? A comunidade não conseguiria dar garantia de que poderia restituir esse valor, né? Porque é uma comunidade, enfim, que está na labuta diária ali, não tem dinheiro sobrando, poupança, né? Então, só seria viável a gente pedir que o Estado reconstruísse, custeasse, se a gente tivesse condições de dar uma garantia para o Estado, né? Separar um dinheiro, né? E deixar esse dinheiro em juízo para que o Estado, se o Weber perdesse a ação, restituísse esse dinheiro. Então, não seria viável nesse momento. Então, a gente preferiu que o Weber, né, se esforçando e aos poucos, né, poupando e conseguindo recurso para ir, e a gente está nessa fase agora, já que a gente teve essa decisão positiva, esse sinal positivo, agora vai ter todo um esforço comunitário para arrecadar recurso para que essa reconstrução seja viável. Perfeito, Andril. Então, o Toshio quer dizer que ainda tem várias instâncias que eles podem recorrer. Como é que é o processo daqui para frente? Existem algumas possibilidades, né, de recorrer. Seria para os tribunais superiores, né, o STJ e o STF, mas as teses são tribunais que têm uma filtragem muito grande com relação a recursos, a teses. Então, de fato, eu não vejo, assim, do ponto de vista da Defensoria Pública, do ponto de vista da posição que eu assumo, né, e do envolvimento que eu tenho com a causa, né, com a demanda, eu entendo que, do ponto de vista jurídico, não haveria argumento, né, para levar para os tribunais superiores, né, nem para o Superior Tribunal de Justiça, nem para o Supremo Tribunal Federal. Não haveria matéria, porque não há... O que a gente está pedindo, na verdade, é o reconhecimento de uma lei estadual, né? A gente está pedindo reconhecimento da Comissão 69, está pedindo reconhecimento da Constituição, e a gente está sustentando que há violação aos marcos normativos, né? Então, eu entendo, né, enquanto defensoria, que não haveria argumento para levar para tribunais superiores, mas, abstratamente, seria possível, né, que essa questão fosse levada para outra instância, seria possível. Mas há uma filtragem muito restrita ali, muito rigorosa por parte dos tribunais superiores para receber teses jurídicas. Para os tribunais superiores, nesse momento, só poderiam ser levadas questões de natureza jurídica, né? Não de fato, né? Se ele é tradicional ou não, isso não poderia ser levado, né? O que poderia ser levado para os tribunais superiores é alguma argumentação abstrata de alguma lei, algo nesse sentido. Entendi, porque justamente o povo tradicional caiçara já tem o direito de estar ali na terra, enfim, isso não tem discussão, né, Toshio? Eu entendo que não, e não é só uma questão de previsão legislativa, né? A gente instruiu os pedidos, porque a gente conquistou uma vitória do Tribunal de Justiça por meio de um recurso chamado agravo de instrumento.
esse agravo de instrumento, ele é decorrência de uma ação, né, que a gente propôs na Justiça de Iguape, né, na Vara Judicial de Iguape, e essa ação está instruída com farta documentação, né, inclusive documentação oficial, né, documento de cartório, né, atestando a presença da família Prado desde o século XIX, né, 1856, salvo engano, né, Heber? No Rio Verde, em Grajaúna, né, para contestar a ideia de que o Rio Verde e Grajaúna é uma região inabitada, né, uma região em que não há presença caiçara, não há história caiçara, né, essa história está sofrendo um processo de apagamento, né, por parte dos órgãos oficiais, porque eles têm interesse em ter essa área para, enfim, para objetivos que a gente não conhece ainda, né, um deles que está se desenhando é a entrega para a iniciativa privada, né? Para exploração de turismo, talvez um turismo de luxo, né? Então, existem interesses, né? Por parte do poder público e acredito também de agentes econômicos no uso desse território de alguma maneira, ainda que seja para preservar, mas uma preservação que expulsa comunidades tradicionais, uma preservação destinada à elite, né? Exato. E quem, na realidade, preserva realmente são os povos tradicionais. Eu queria até falar com o Weber sobre isso, né? A preservação. O quanto essas famílias que estão aí desde o século XIX, como disse aqui o Toshio, de que forma a sua família tem preservado toda essa área e o conhecimento que você adquiriu, enfim, dos teus antepassados também, Weber, é importante. Eu sempre lembro da Manuela Carneiro, né, da antropóloga, enfim, que fala que o caiçara é aquele que se banca, que se defende, que está ali e consegue, joga o caiçara ali que ele vive. Me joga ali, apesar de ter nascido em Santos, né, de ser considerada, enfim, caiçara, mas não dessa maneira, o povo tradicional caiçara, né, Heber? Ah, sim. A população caiçara, na verdade, no território como um todo, né, não só aqui na Jureia, né, ela tem esse compromisso, né, de preservação, né, porque não só pela estética, né, da preservação, pela paisagem, né, mas pela necessidade, né, que ela depende, né, do ambiente onde vive. Ela depende da mata, ela depende do pescado, das águas. Então esse conhecimento passado de geração em geração, né, é super importante por conta que a gente tem as épocas de cada coisa, né? A gente tem a época do roçado, a gente tem a época do pescado, a gente tem a época do plantio. Então, esses conhecimentos fizeram com que até hoje esse local, essa mata, né, que a gente vive, tivesse assim desse jeito, né, preservada como sempre. Quem vê à primeira vista, né, fala, ó, é uma mata intocada, né? Ela não teve nenhuma alteração, né, durante todo esse tempo, desde o descobrimento, né? Mas não é bem assim. A mata, a maior parte dela foi utilizada já, né, para roça, né, para extrativismo. Então, esse conhecimento é super importante, né? E hoje, como o Toshio citou aí, né, a gente tem parcerias com a universidade, né? Então, além do conhecimento tradicional, a gente tem vários estudos ocorrendo, né, para que esse conhecimento tradicional seja complementado com conhecimento acadêmico, né, com pesquisas que estão aí. Então, a gente não está falando aleatoriamente, né, sobre conhecimento. A gente está falando de verdade mesmo do conhecimento tradicional e agregando esse conhecimento acadêmico, né? Trazendo, se apropriando da academia também, né, para aprimorar os conhecimentos, né? Então, acho Exato. que hoje é importante isso, né? E você vai passar todo esse teu conhecimento para o Joaquim, né? Que agora tem 6 meses, mas ele já vai aprender ali a pescar, não é isso? A Ah, plantar, tudo, né? com certeza, né? Ele já tá no meio, já não tem como fugir disso, né? Ele daqui a pouco já tá na praia pescando, já tá andando pelo mato aí, né? Mas esse é de praxe, né? As crianças já nascem aprendendo as coisas já, né?
Exato. Então, Toshio, e essa história, né, de preservar o meio ambiente, enfim, o governo do estado de São Paulo foi que nem um trator aí, né, quando colocou aí a Estação Ecológica Jureia Itatins, sem respeitar a população caiçara. Eu estou com essa luta, junto com essa luta praticamente há muitos anos, e esse desrespeito, né? Então, em nome do meio ambiente, se destrói, né, todo esse conhecimento desse povo tradicional. A gente sabe de muitas histórias de muitos jovens que foram embora, foram para a cidade, que se envolveram com drogas, que morreram, pessoas que, né, não tinham tanta habilidade com a agricultura, com a pesca, tiveram que ir para a cidade. Quer dizer, foi uma violência o que aconteceu na Jureia, né, Toshio? Pois a gente tem um passivo socioambiental, né? Um histórico de conflitos e violências que ainda perdura, né? É um absurdo, né? É lamentável que pós-redemocratização, depois de várias conquistas que os povos e comunidades tradicionais conseguiram, inclusive no âmbito da legislação, né? A gente tem o próprio SNU que reconhece direitos de povos e comunidades, a gente tem depois decreto quilombola, depois a gente tem Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades Tradicionais de 2007, a Lei da Mata Atlântica de 2006, a gente tem a incorporação da Convenção 69 na nossa legislação. Então, a gente tem uma série de avanços, mas, inclusive, a lei estadual, né, que cria o mosaico da Jureia Itatins, essa lei reconhece direitos caiçaras nas RDS e também na estação ecológica, previsão expressa, e esse dispositivo é o que os órgãos ambientais, a Fundação Florestal, se negam, né, assumem uma postura negacionista. É preciso dizer isso, né? É uma postura negacionista. É como se esses dispositivos da lei estadual não existissem. Artigo 6º e 7º da lei estadual, que cria o mosaico de unidades de conservação da Jureia Itatins, cria expressamente, né, prevê expressamente direitos territoriais de famílias tradicionais na estação ecológica. Rio Verde e Grajaúna está sobreposta por estação ecológica, né? Não há nenhuma proibição na lei estadual de moradias no Rio Verde e no Grajaúna. Não há nenhuma menção a isso, né? Pelo contrário, há previsão de direitos de moradia para as famílias em áreas de até 10 hectares por família na estação ecológica. Então, negar isso, existem requisitos que o Weber e o Marcos preenchem e a Fundação Florestal, o governo do Estado de São Paulo, se negam, né, a reconhecer não só esses direitos, mas se negam a reconhecer a própria existência da previsão do artigo 6º e 7º na lei estadual. Então, há anos, o Estado de São Paulo, a Fundação Florestal, vem assumindo uma postura negacionista, é preciso dizer isso, né? Então, existe esse conflito histórico, né, que ainda perdura, e a gente já tem um arcabouço jurídico, a gente tem fundamento jurídico para resolver isso, né? A gente tem caminhado para resolver isso, para compatibilizar direitos. Não há conflito entre comunidades tradicionais e meio ambiente, porque a gente está falando de modelos de conservação diferentes. É isso que está em disputa. Na verdade, a primeira coisa não há contraposição entre natureza, meio ambiente e direitos de povos e comunidades tradicionais, direitos territoriais de povos e comunidades tradicionais. Não há contraposição, né? O que está em disputa, vamos colocar qual é a disputa que está em jogo nesses conflitos. São modelos de conservação. Então, povos e comunidades tradicionais têm um modelo de conservação que entra em choque com o modelo de conservação do ambientalismo clássico, do preservacionismo, a gente chama de preservacionismo, que tem, e isso vem sendo apontado, né, inúmeros problemas. A gente tende, inclusive, que é uma corrente obsoleta, né, que decadente, né, porque tem uma concepção fixa, né, de meio ambiente, a ideia do equilíbrio, a ideia de capacidade de suporte, a ideia de que a natureza tem que ser separada da cultura. Isso é fundante para esse tipo de corrente de ambientalismo, né? A separação entre natureza e cultura, e aí é uma perspectiva de que qualquer ação antrópica ela é prejudicial, compromete a natureza e o meio ambiente. Isso tem se mostrado muito falso, né? Não há muita necessidade de a gente gastar tempo com isso. Perfeito. Bom, eu quero dar parabéns, né, para o Toshio, para o Weber, parabéns por essa vitória, e a gente vai continuar acompanhando aqui
tudo que está acontecendo aí na Jureia, viu? Um abraço aqui ao Éber do Prado Carneiro, Caiçara, morador da comunidade do Rio Verde, aqui do litoral sul de São Paulo, e o Andrew Toshio Ayama, ele que é defensor público e mestre em Direito Socioambiental pela PUC do Paraná. Um grande abraço para vocês dois, viu? E parabéns. Um beijinho para o Joaquim. Obrigado, Marilu. Pode deixar, manda sim, manda um beijo para ele também. Um abraço para você. Obrigado aí pelo espaço. Quando acabar tudo aí, eu vou aí conhecer o Joaquim, tá bom? Tá bom, tá ok. Tá ok, um dia, beijo. pessoal. Um beijo, Toshio. Até mais. Falou, Toshio. Tchau, Tchau, tchau. até mais. Tchau, tchau. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.